Todos nós sabemos que temos vivido tempos muito sérios, especialmente desde o que aconteceu em 2020 para cá. E daqui para frente, sabemos com certeza que isso ainda não acabou. Então, gostaria de começar falando sobre Prince Rogers Nelson aqui. Ele, na verdade, teve uma vivência com a Igreja Adventista do Sétimo Dia na infância, onde cantava na Igreja Adventista. Mas eu não acredito que ele tenha se tornado oficialmente um adventista do sétimo dia. Mas ele tinha uma letra incrível para uma música que ele compôs. Gostaria de apresentar o nosso tema aqui através de uma citação e vejamos. Eu vou ter que fazer isso. Deixe-me ter que. Achei que já estivesse pronto, mas me dê só um minuto para colocar isso em funcionamento. Sim. Pronto. Tudo bem. Aqui está a letra de uma música que ele estreou em 1996 com o nome de New World. Quando as linhas se confundem, todo menino e menina, como vamos sobreviver nesse admirável mundo novo? Quando você quer encontrar um pouco de isolamento, mas o rastreador que você recebeu na vacinação continua tocando, continua tocando. Você nunca vai andar sozinho, de novo e de novo. Eles estão sempre ouvindo, especialmente ao telefone. Para que serve tudo isso quando você pode alterar a biologia? Quem ou o que então, meu amigo, você e eu seremos? Quando o caldeirão começa a ferver, como você vai lidar com isso? Quando você não consegue distinguir ele dela, como vai fingir? É simplesmente incrível como... Então, em coisas diferentes como essa, sabe? Você tem os Simpsons e tal, como eles conseguem, de alguma forma, prever o futuro através de mídias, assim... E é exatamente isso que vamos ver nesta apresentação, onde estamos hoje, em 2025. Agora, quero começar, sabe? Chamei esta série de O Deus de Ekron, ou O Senhor, Deus de Israel. Essa é a escolha que enfrentamos hoje, assim como fez o rei Acasias. Agora, em 2 Reis 1, é onde encontramos esse episódio do rei Acasias. E nos é dito que todas essas coisas foram escritas por inspiração para o nosso aprendizado, especialmente porque estamos chegando ao fim de todas as coisas nesta geração. E elas foram escritas especialmente para esta geração, a geração final. Aqui o rei Acasias caiu por uma grade em seu palácio e ficou doente por alguns dias. E ao ler sobre isso em todo o capítulo, o que ele faz é, em vez de consultar o Deus de Israel, ele envia seu mensageiro para ir consultar a Ekron se ele se recuperaria dessa doença. Deus o intercepta, enviando o profeta Elias e avisando que não há necessidade de ir até lá. Eu vou te dizer o que vai acontecer. Você não descerá dessa cama porque você ofendeu o Senhor, Deus de Israel, ao consultar o Deus de Ekron. Não é porque não há Deus em Israel que você fez isso? Então isso tem paralelos com os nossos dias e explica por que estamos onde estamos como povo. Então, mais uma vez, estamos analisando os paralelos entre a experiência de Acasias e a nossa experiência hoje, como o Israel dos dias atuais. E na experiência de Acasias, vemos que seus pais eram apóstatas idólatras. Eles não seguiram o Senhor, Deus de Israel, mas seguiram os caminhos dos pagãos, e Acasias simplesmente seguiu seus passos. Agora, infelizmente, nossa liderança, em grande parte, também está seguindo os exemplos de uma ancestralidade insubordinada. E esta série deixa isso muito claro a partir dos escritos do testemunho de Jesus.
E eu gosto de enfatizar que os escritos de Ellen White não são meramente os escritos de Ellen White, mas eles são o testemunho de Jesus, de acordo com Apocalipse capítulo 19. Portanto, a maneira como nos relacionamos com esses escritos é a maneira como estamos nos relacionando com o próprio Jesus. Continuando, Acasias rejeitou Jeová, o divino curador, e seu plano de saúde, preferindo em vez disso o Deus de Ecrom. Bem, quem é o Deus de Ecrom? Sabemos que Paulo nos diz em 1 Coríntios 10 que a adoração de ídolos é a adoração de demônios. Portanto, o rei Acasias estava preferindo o plano de cura dos demônios ao plano de cura de Deus. Incrível. E, infelizmente, a liderança de hoje, em grande parte, mais uma vez, está fazendo o mesmo ao preferir o Deus da farmacologia, que, mais uma vez, o testemunho de Jesus nos advertiu repetidas vezes que deveríamos confiar nos meios naturais de cura de Deus e descartar completamente a prática da medicação com drogas. Agora, o juízo foi pronunciado sobre o rei Acasias porque seu pecado foi de rebelião aberta. Não era um segredo. E o juízo divino começará com aqueles que estão desencaminhando o seu povo por meio de seu exemplo insubordinado. Precisamos orar, amados, como em Ezequiel 9. Imagens muito apropriadas. Aqueles que receberão o selo de Deus, os que suspiram e choram pelas abominações que estão sendo cometidas. Onde? Em Jerusalém, certo? Então, essas pessoas estão em Jerusalém suspirando e chorando pelo que está acontecendo e não simplesmente apontando o dedo. Eles também são retratados no volume 5 dos Testemunhos da Igreja, suspirando e chorando por sua própria decadência espiritual. Precisamos manter isso em mente. Portanto, todos nós precisamos nos humilhar e perceber que o juízo começa pela casa de Deus. Que Deus nos ajude ao entrarmos neste conflito final, a permanecermos firmes e a sermos fiéis até o fim. Agora, isto é o que a pena da inspiração tem a dizer, que a principal obra de Satanás está na sede da nossa fé. Ele não poupa esforços para corromper homens em posições de responsabilidade e persuadi-los a serem infiéis aos seus respectivos encargos. Agora, se eu fosse o diabo, eu também direcionaria meu principal trabalho para esta organização. Portanto, não deveria nos surpreender por si só que vejamos as coisas indo na direção oposta ao que Deus havia previsto ou planejado. Que assim seja, tudo bem, seguindo em frente. Perceba que Deus também nos diz que temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Pense sobre isso. Temos muito mais. Os obstáculos à força e ao sucesso são muito maiores dentro da própria igreja do que do mundo. Portanto, temos muito mais a temer de acordo com a palavra de Deus do que temos do papado. E do protestantismo apóstata, dos jesuítas, das sociedades secretas. Temos muito mais a temer do que está acontecendo internamente. Se a ira de Deus, repare como a própria Ellen White compara o que aconteceu com o rei Acasias ao que está acontecendo no adventismo do sétimo dia hoje. Se a ira de Deus foi despertada por tal conduta de um rei ímpio e idólatra, como ele deve considerar um comportamento semelhante praticado por aqueles que professam ser seus servos? Muitos não estão dispostos a fazer o esforço necessário para obter o conhecimento das leis da vida e dos meios simples a serem empregados para a restauração. Eles não se colocam em uma relação correta com a vida. Somos nós, queridos. Não estamos falando do mundo todo. Isto é Jesus falando à sua igreja sobre como temos considerado o seu conselho para nós a respeito do tema da saúde. Continua. Quando a doença é resultado da transgressão das leis naturais, eles não procuram corrigir seus erros.
e então pedem a bênção de Deus, mas recorrem aos médicos. Se eles recuperarem a saúde, darão todo o crédito aos medicamentos e aos médicos. Estão sempre prontos a idolatrar o poder e a sabedoria humanos, parecendo não conhecer outro Deus além da criatura, pó e cinzas. Não é seguro, amados, confiar em médicos que não têm o temor de Deus diante de si. Isso está em Temperança Cristã e Higiene Bíblica, páginas 112 e 113. Aqui está outro exemplo. Mensagens de Loma Linda. Não queremos esse tipo de, entre aspas, educação superior, que nos colocaria numa posição em que o crédito não seria dado ao Senhor Deus de Israel, mas ao Deus de Ecrom. Este é o testemunho de Jesus à sua igreja. Repare neste aqui. Finalmente, o nosso povo. Esta foto é de 1909, pouco antes de ela falecer. Ela diz: nosso povo está sendo testado agora para ver se obterá sua sabedoria do maior mestre que o mundo já conheceu ou se buscará a Deus. De Ecrom? Agora, tudo isso nos ajudará a entender por que nos encontramos na posição e condição em que nos encontramos hoje. E por que tomamos o lado errado dessa questão durante essa crise da Covid? Senhor, ajuda-nos. Agora sabemos que, você sabe, não é para ficar batendo nessa tecla, por assim dizer. Aliás, não é uma tecla morta. Mas esta é a nossa declaração sobre imunização, que a maioria de nós já conhece, onde dizemos ao mundo que damos grande ênfase à saúde e ao bem-estar. E quero que vocês notem mais uma vez que afirmamos que essa ênfase na saúde se baseia na revelação bíblica, nos escritos de Ellen White e em outros autores. E isso foi alterado, como você sabe, foi elaborado com base em literatura científica revisada por pares. Bem, ainda temos um problema com essa afirmação. E, aliás, todas as outras declarações que nunca foram submetidas à aprovação da Igreja Mundial. Agora, observem o que foi dito nesta publicação da Rede de Notícias Adventista de 2021, o que também é muito problemático. A Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma, em consulta com os Ministérios da Saúde, Assuntos Públicos e Departamentos de Liberdade Religiosa da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, estar convencida de que os programas de vacinação que estão sendo realizados de forma geral. E lembrem-se, este foi o ano em que tudo começou. As medidas a serem implementadas são importantes para a segurança e a saúde de nossos membros e da comunidade em geral. Portanto, a alegação de liberdade religiosa não é apropriada para contestar mandatos governamentais ou programas de empregadores destinados a proteger a saúde e a segurança de suas comunidades. Isso é muito, muito problemático, e veremos muitos motivos para isso. É muito problemático que a igreja tenha dito às pessoas com antecedência que elas não tinham base para usar a liberdade religiosa como motivo para não se submeterem a esse programa de terapia imposto pelo governo ou pelo empregador. Agora quero que você perceba algo muito interessante. Nem mesmo a Igreja Católica tinha esse tipo de posicionamento. Isso é do Centro Nacional Católico de Bioética, do modelo de isenção de vacinas. Esta é a carta, por favor, lê-la. Eles ofereceram aos seus membros a opção de poder usar uma isenção por liberdade religiosa. Aqui está parte da redação desse modelo de carta de isenção de vacina da Igreja Católica. Observe que eles dizem, pelo menos, que seus ensinamentos podem levar católicos individuais a recusarem certas vacinas. E então eles apresentam alguns desses motivos. A vacinação não é, em princípio, uma obrigação moral, devendo, portanto, ser voluntária. Incrível! E por fim, no fundo,
cada pessoa deve reconhecer que tem a obrigação moral de sempre obedecer à sua própria consciência individual, com o apoio da igreja deles, enquanto nos disseram que a nossa igreja não poderia fazer isso por algum motivo muito estranho. Ok? Agora, aqui no cenário mundial, aqui na América, vemos que o estado de Idaho, por exemplo, aí, já sancionou uma nova lei restritiva, proibição de exigência de vacinas. Também vemos que a Louisiana vai encerrar, isso já ficou no passado, agora a promoção em massa das vacinas. O principal responsável pela saúde do estado diz: depois vemos a remoção da exigência de vacinas na Flórida. Então, mesmo no mundo, vemos movimentos para acabar com a obrigatoriedade das vacinas. Fico me perguntando por quê. Bem, em setembro deste ano, no Senado, ocorreu uma sessão muito interessante intitulada Como a corrupção da ciência impactou a percepção pública e as políticas em relação às vacinas. Agora, isso era um escritório de advocacia chamado City and Glemstad. E esse escritório de advocacia é inteiramente dedicado a representar vítimas de lesões causadas por vacinas. Agora, o estudo que eles apresentaram nesse mesmo dia, 5 de setembro, mostrou, seguindo adiante, que a conclusão desse estudo apresentado é que constatou-se que a exposição à vacinação esteve associada de forma independente a um aumento geral de 2,5 vezes na probabilidade de desenvolver uma condição crônica de saúde, quando comparado a crianças não expostas à vacinação. Foi feito comparando não vacinados com vacinados. Essa associação foi impulsionada principalmente por asma, doenças atópicas, eczema, doenças autoimunes e distúrbios do neurodesenvolvimento. Agora vamos analisar um pouco mais em detalhes o que esse estudo revelou. O estudo concluiu que crianças vacinadas tinham 3 vezes mais chances de desenvolver doenças alérgicas. Atualmente, eu mesmo sou praticamente um exemplo vivo de tudo isso. Fui vacinado logo aos 2 meses de idade. E, como resultado, sofro com alergias por toda a minha vida. Agradeço a Deus pela mensagem de saúde, pois ao aplicar essa mensagem, meus sofrimentos diminuíram muito em relação ao que eram nos anos anteriores. Mas continuando, mais de 4 vezes mais chances de desenvolver asma, 5,5 vezes mais chances de sofrer distúrbios do neurodesenvolvimento, distúrbios de fala e atrasos no desenvolvimento, e 6 vezes mais chances de desenvolver doenças autoimunes. E não foi encontrado um único caso de TDAH, deficiência de aprendizagem ou tiques entre os não vacinados, enquanto centenas de casos existiam entre o grupo vacinado. Ok, isso é enorme, isso é uma bomba. Ok. Então isso foi feito pelo Comitê dos Estados Unidos, foi enviado. Então este é um estudo recente. Isto é de 5 de setembro de 2025. Isso mesmo, onde isso foi publicado. Ok. Porque eu não ouvi absolutamente nada sobre isso. E também parece que quase toda a ciência médica, a literatura científica, parece ignorar esse estudo. Eu me pergunto, quais seriam as razões para isso? Essa é uma excelente pergunta. Isso é uma bomba. Na verdade, eu fiz um estudo recente apenas com o povo Amish. E eu analisei o histórico deles de não colocarem essas coisas no corpo de seus filhos. E eles descobriram que nenhum dos problemas que as crianças americanas médias enfrentam existe na comunidade Amish, como certos problemas de saúde mental, autismo e TDAH, que são inexistentes. E o CDC divulgou recentemente, e eu não quero falar muito sobre isso, eles admitiram que descobriram que o TDAH, assim como alguns outros problemas de saúde mental na vida das crianças, estão muito relacionados às próprias crianças. Quem foi exposto, você sabe, à injeção? Então sim, isso é enorme. Eu adoraria que você me enviasse um e-mail sobre isso, porque eu preciso pesquisar um pouco mais sobre isso.
Assim eu posso ver não só a fonte, mas o quão relevante é esse assunto. Isso é enorme. Sim, é mesmo. É algo grande e você sabe, é interessante. Você perguntou por que esse estudo não foi publicado? Por que estamos analisando? Eles estudaram, na verdade, um total de quase 18.500 crianças. Isso é realmente enorme. E a organização de saúde responsável por divulgar essa informação foi o renomado sistema Henry Ford Health System. Isso é enorme. O interessante é que as pessoas que solicitaram a Henry Ford que realizasse este estudo, eles fizeram isso abordando-os do ponto de vista de, você sabe, gostaríamos de fazer alguma pesquisa. Sabe, acho que seria uma boa ideia se você, porque veja, o Henrique, o Ford Health Institute já possuía grande parte desse rastreamento de informações e podia utilizá-lo. Eles tinham essas informações e tudo o que precisavam fazer era reuni-las ao longo de um período de 16 anos. Começou no ano 2000 e acompanhou crianças até o ano de 2016. Então, eles simplesmente tiveram que reunir todas as informações que possuíam sobre essas crianças ao longo desses anos. E eles, de repente, seriam capazes de produzir dados, a informação. Então, eles dizem, sabe, por que você não faz isso para mostrar a esses antivacinas? Porque eles não têm fundamento para suas objeções. Vamos calá-los. Sabe, é só provar que eles estão errados, né? Sim. Mas, curiosamente, apesar de o estudo ter sido bem elaborado e validado internamente, os pesquisadores se recusaram a publicá-lo, temendo pela destruição de suas carreiras. Sim, uma das médicas principais, Lois Lamarato, admitiu que não queria deixar os médicos desconfortáveis. E o doutor Zervos temia simplesmente perder o emprego. Certo? Então, como você sabe, mais uma vez, este não é o único tipo de estudo, bem, deste tipo, mas é importante porque acabou de ser lançado. Não sabíamos de nada disso até que foi ao ar nos Skimeira, Senado em 5 de setembro. Então... Sim, tudo bem. Estou familiarizado. Eu sei, ok, agora vejo como os pontos estão se conectando para mim. Mas também ouço algumas críticas em relação a isso. Porque o que dizem é que quando você faz um estudo de coorte, e eu não sou especialista nisso, é meio difícil de acompanhar. E o que esses pacientes ou crianças têm feito ao longo dos anos com sua saúde. Então pode ter havido algumas mudanças que levaram a isso. E o que eu penso é, por que parece que as pessoas que foram injetadas estão todas aparecendo nesses números, nas estatísticas, se encaixando perfeitamente nesse quadro de certas pessoas que têm essas doenças? Você realmente não pode ignorar isso? Sim, você pode argumentar que sim, elas podem ter tido algumas mudanças em sua saúde, mas isso seria, na verdade, uma quantidade pequena. Porque temos uma grande porcentagem de pessoas apresentando doenças semelhantes, sabe? E isso certamente levanta questões tipo, esse estudo, porque as pessoas estavam dizendo que esse estudo não é confiável. Eu vi um pouco mais sobre isso, mas penso comigo mesmo. Você tem que olhar para o número maior aqui. Porque, de novo, as empresas de vacinas nunca fizeram um estudo real com placebo antes e realmente não acompanharam por um longo período de tempo para determinar se esses seriam ou não os resultados. Portanto, o resultado nunca foi divulgado, de fato. Então, de certa forma, como você disse, eles estão brincando com o deus de Ekron. Estamos correndo riscos aqui para ver se ou não, se essas coisas forem verdadeiras. Mas o que isso demonstra em muitas comunidades, inclusive em regiões bastante remotas da África, recentemente foi divulgada uma palestra do TED na qual os palestrantes admitiram que a vacina contra o HPV não funciona e, na verdade, coloca as pessoas em risco de perder a vida. Foram os próprios fabricantes da vacina que deram a palestra e eles admitiram, nós estamos aumentando as chances dessas crianças perderem a vida em vez de salvá-las. Então, esse é só um exemplo. Imagine todas as outras 50 e tantas vacinas que aplicamos nos braços dessas crianças pequenas. Então, sim, isso me deixa perplexo. Sim, de fato. Amados, para concluir esta sessão, quero enfatizar que nossa única defesa real é o Senhor Jesus Cristo e a mente santa dele.
Observe que Filipenses 2,5 nos diz: deixem que a mente dele esteja em nós. Isaías 26,3. Deus diz que manterá em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Aleluia. E Romanos 12,2. Sejam transformados pela renovação da sua mente. Deus quer a sua mente. Deus quer o seu coração, mas Satanás também quer. Mas não precisamos temer essas coisas se Deus tem a nossa mente. Louvado seja Deus. Em Mateus 22:37, o Senhor diz: ame-o de todo o seu entendimento. Então isso é muito importante, amados. Como meu irmão acabou de mencionar, precisamos ter certeza de que Jesus tem o controle da nossa mente. E quando Jesus tem o controle da nossa mente, amados, a Bíblia nos diz: nenhuma arma forjada contra nós prosperará.